Olá! Você sabia que a educação inclusiva é um direito de todos os brasileiros? Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos abordar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em especial os artigos que tratam sobre a oferta de educação ao público-alvo dessa legislação. Eu sou o Lucimar Alberti, este é o meu canal e este é o nosso espaço. O Estado brasileiro tem tentado, desde a Constituição Federal de 1988, assegurar o direito à educação a toda a nossa população. Mesmo que esse movimento aconteça de uma forma muito lenta, ainda assim percebem-se avanços. Dessa forma, da mesma maneira que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente e que existe o Estatuto do Idoso, ambos que visam assegurar os direitos dessas populações em faixas etárias muito específicas, da mesma maneira existe um Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, que trata então dos direitos das pessoas portadoras de deficiência ou também conhecidas como PCDs. O texto da lei pode ser encontrado no link que eu deixei aqui na descrição deste vídeo. Ao acessar o link que encontra-se na descrição desse vídeo, você será encaminhado para essa página, então no site do Planalto, não é? E aqui você terá acesso a toda a legislação. Percebam que uma série de capítulos vão tratar de temas específicos como da igualdade e da não discriminação, do atendimento prioritário, o do direito à vida, o direito à habilitação e à reabilitação, do direito à saúde. E, por fim, aqui, o capítulo 4 do direito à educação, que possui do artigo 27 ao artigo 30, que tratam especificamente da temática da educação, que é o que nos interessa no vídeo de hoje. No seu artigo 27, que é o primeiro que vai abordar a questão da educação, então, a legislação já afirma que é direito de toda pessoa o acesso a um sistema educacional inclusivo, que atenda às suas necessidades e que possibilite ao desenvolvimento pleno dos seus talentos, das suas capacidades, de maneira que ele possa então se integrar à vida em sociedade. No caso, essa acessibilidade ela pode se dar pela construção de rampas para substituir as escadas, ela pode se dar através da produção de material didático mais adequado às condições do estudante, caso ele tenha alguma dificuldade de visão, não é? Ou seja, com letras maiores, por exemplo. Enfim, uma série de possibilidades que visem a assegurar que este estudante possa se integrar a esse sistema de ensino, a essa escola. Ainda no artigo 27, no seu parágrafo único, fica especificado então que é um dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o bem-estar desse estudante, buscando evitar qualquer forma de discriminação, violência ou mesmo negligência para com esse estudante. Percebo então que de saída a legislação no que tange à educação deixa claro a necessidade dos sistemas de ensino se adequarem às necessidades do educando, na medida em que precisam construir um ambiente inclusivo. Se você está gostando deste vídeo, quero convidá-lo então a se inscrever no meu canal e a compartilhar este vídeo com pessoas que trabalham com educação ou que você entenda que possam se interessar por essa temática. Conto com seu apoio. O artigo 28, por sua vez, apresenta as obrigações do poder público e do Estado para assegurar a constituição de um sistema escolar inclusivo para esse estudante, apresentando então uma série de requisitos que devem ser atendidos. Como se tratam de muitos itens no artigo 28 e subsequentes, eu decidi então colocar na tela e fazer a leitura com vocês e ir comentando item por item, certo? Então, o artigo 28, ele, conforme eu já falava antes, ele pretende então assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar uma série de itens, entre os quais o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo da vida, o aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, de permanência e de desenvolvimento desse estudante. Também um projeto pedagógico adequado, prevendo essa necessidade de inclusão, de adequação aos componentes curriculares, às metodologias de ensino, à vida, à condição desse estudante. Oferta educação bilíngue, em Libras como primeira língua, na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas também.
a adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. É importante que se observe que sistematicamente a lei vai reiterando essa necessidade, esse compromisso de manter esse aluno integrado àquela comunidade escolar para que ele possa ali, no convívio com seus pares, não é, se desenvolver no máximo das suas potencialidades. Além disso, o desenvolvimento de pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, equipamentos, de recursos de tecnologia assistiva, planejamento de estudo de casos, de elaboração de planos de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva, participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar, adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses dos estudantes com deficiência, a adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado. Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias e intérpretes e de profissões de apoio. Oferta de ensino da Libras, do sistema Braille, uso de recursos de tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Acesso à educação superior e educação profissional e tecnológica, em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. Inclusão em conteúdos curriculares em cursos de nível superior de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Oferta de profissionais de apoio escolar, a articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Percebam que são uma série de itens, né, uma série de obrigações que diferentes entes políticos possuem, né? À escola cabem algumas dessas obrigações, como por exemplo assegurar o plano de estudo individualizado, o PEI, assim como também ao poder público, né, aos governos cabe desenvolver pesquisas, pensar novas tecnologias assistivas. Então é uma série de coisas que são distribuídas entre os entes responsáveis pela educação. Já o parágrafo 1º do artigo 28 se dirige às instituições privadas de ensino, de qualquer nível e modalidade, que aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos listados acima, com exceção do inciso 4º, não é? Do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Ou seja, se você for matricular seu filho numa escola privada e quiserem lhe cobrar algo a mais, alguma taxa extra em função desses itens que a lei apresenta, você não deve fazer o pagamento. O parágrafo 2º diz, então, na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras, a que se refere o inciso 11 do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte. Primeiro, então, que os tradutores e intérpretes Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência em Libras. Segundo, os tradutores e intérpretes de Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. Então, entre as medidas que devem ser adotadas nos processos seletivos que trata o artigo 30, consta o atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior e nos serviços,
Disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para o candidato com deficiência informe os recursos e acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação. Disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. Disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. Dilação de tempo conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Tradução completa do edital e suas retificações em Libras. Já o parágrafo 1º do artigo 28 se dirige às instituições privadas de ensino, de qualquer nível e modalidade, que aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos listados acima, com exceção do inciso 4º, não é? Do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Ou seja, se você for matricular seu filho numa escola privada e quiserem lhe cobrar algo a mais, alguma taxa extra, em função desses itens que a lei apresenta, você não deve fazer o pagamento. O parágrafo 2º diz, então, na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras, a que se refere o inciso 11 do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte. Primeiro, então, que os tradutores e intérpretes Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência em Libras. Segundo, os tradutores e intérpretes de Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. O artigo 29, como podemos ver, foi vetado, certo? Então passamos ao artigo 30. O artigo 30 vai dizer que nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas. Então, entre as medidas que devem ser adotadas nos processos seletivos que trata o artigo 30, constam o atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior e nos serviços, disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para o candidato com deficiência, informe os recursos e acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação. Disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. Disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. Dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Tradução completa do edital e suas retificações em Libras. Podemos perceber então que há uma série de direitos que são abordados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e que nem sempre nós temos o total conhecimento sobre isso, não é? Então é importante que a gente tenha conhecimento, passe a ter contato com esse tipo de legislação e também se aproprie dessa legislação de maneira que a gente possa ter maior segurança em relação àquilo que estamos fazendo. No vídeo de hoje, então, passamos a conhecer os artigos do Estatuto da Pessoa com Deficiência que tratam dos direitos à educação do público-alvo dessa legislação e gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal e a compartilhar este vídeo com outras pessoas que possam se interessar por essa temática, sejam professores ou sejam familiares que tenham no seu convívio pessoas que são o público-alvo dessa legislação, tá bom? Conto com você, nos vemos por aí, abraço!